Olá, professor Radson aqui para mais um vídeo do Projeto 83. São 183 dias aprendendo a estudar as escrituras através do livro de Salmos. E hoje tem um vídeo diferente aqui, já encerramos aí os 150 Salmos e agora eu quero trazer algumas coisas diferentes para você. Antes eu quero te lembrar que as inscrições para o LBA, Leitura Bíblica Acompanhada, estão abertas. É só você se cadastrar no nosso canal do Telegram e ali, através do Telegram, eu vou fazer a leitura bíblica acompanhada com todos os alunos, tá ok? Então, se você quer participar, no link da bio, ou se você está no YouTube, aqui embaixo vai ter um link para você entrar no nosso canal do Telegram. Então, vamos lá. Hoje eu quero falar com você sobre os erros nas aplicações diretas no Antigo Testamento. É interessante que eu acabei de receber uma pergunta sobre o Salmo 91. Uma pessoa que acompanha aqui bastante, uma irmã que é uma bênção, que acompanha bastante aqui o projeto, a Bíblia Simples, e ela me perguntou o seguinte. Ela falou assim: pastor, por que o Salmo 91 nos fala que nenhuma praga chegará à sua tenda, às tendas dos cristãos, e tem tanto cristão morrendo de Covid, morrendo com esta praga, com esta peste, com este vírus? E eu achei muito pertinente a pergunta dela, e enquanto eu estava pensando sobre o que fazer de vídeo hoje, me veio à mente a pergunta dela e eu falei, poxa, eu vou falar exatamente sobre isso hoje. A primeira coisa que a gente deve ter cuidado é que esse tipo de visão a respeito do Salmo 91, e não somente dele, mas de muitos textos do Antigo Testamento, é que as pessoas fazem isso aqui, ó. Aplicam estes textos de forma direta. E o Antigo Testamento, como um todo, e um pequeno pedaço do Novo Testamento também, eles estão dentro de uma aliança ou de algumas alianças específicas. Grande maioria dos textos bíblicos, e incluindo o Antigo Testamento, né, vamos dizer aí 80%, 85% do Antigo Testamento está contido dentro da aliança da lei, que é uma aliança terrena, que é uma aliança que Deus fez diretamente com o povo de Israel, onde o povo de Israel deveria obedecer a Deus e assim nenhuma praga chegaria à tenda deles e assim eles seriam abençoados onde quer que estivessem, né, de forma material, de fato, de forma terrena. Esta era a promessa da lei. E quando o salmista, no Salmo 91, fala sobre nenhuma praga chegar à tenda, fala sobre algumas outras coisas ali, por exemplo, que a pessoa ela seria livre de várias coisas e ela teria algumas bênçãos específicas terrenamente, ele está se referindo ao povo de Israel dentro desta aliança. Porém, a aliança em que a igreja vive hoje é a aliança da graça. É por isso que eu falo aqui aplicação direta, porque você pega o Antigo Testamento e aplica diretamente, de uma vez, a igreja que está na aliança da graça. E não pode fazer isso. Nós precisamos passar estas aplicações do Antigo Testamento pelo filtro da aliança da graça. E a aliança da graça, ela não tem necessariamente, assim como na aliança da lei, esse tipo de promessa terrena de que se você obedecer vai dar tudo certo na sua vida, de que se você obedecer, se você for cristão, você não terá doenças, seu casamento não terá problemas, suas finanças serão as melhores do mundo, enfim. E não é isso que a gente vê, e prova disso, a gente não precisa nem pegar o exemplo, como eu posso dizer, o exemplo prático de hoje. Não precisa desse exemplo prático. É só a gente olhar para a vida dos apóstolos, para a gente ver que foram homens separados por Deus, foram homens a quem Deus escolheu para servir e serviram com todo amor, com toda dedicação, e passaram por N situações complicadas. Doenças, Paulo, por exemplo, quase morreu doente,
Epafrodito quase morreu doente, passaram por situações muito difíceis. Paulo fala no livro de 2 Coríntios e também no livro de Filipenses várias situações que ele passou. Vários deles, a grande maioria dos apóstolos, por exemplo, morreram de certa forma de assassinato por perseguição. Então, esse tipo de promessa, esse tipo de aplicação direta, na verdade, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Primeira coisa, se a gente aplicar diretamente, a gente vai crer em promessas que Deus nunca fez. Deus nunca prometeu que a gente não ficaria doente, que o cristão nunca morreria de nenhuma doença. E é engraçado que tem muitos líderes que acabam falando isso de forma muito equivocada, porque não compreendem o que a Bíblia diz, ou alguns a gente sabe que é querendo enganar realmente as pessoas, mas o que a gente percebe é que mais cedo ou mais tarde essas mesmas pessoas que afirmam com todas as letras que Deus ele tem a obrigação de curar um filho de Deus porque ele promete na sua palavra e tal, mais cedo ou mais tarde essas mesmas pessoas passam por isso. E é triste que pessoas pensem que Deus tem esta obrigação, porque por vezes Deus nunca fez essas promessas nas quais as pessoas estão crendo, ok? Por ler mal, por interpretar mal as Escrituras. Segunda coisa são convicções que a Bíblia não dá. Quando a gente aplica diretamente o Antigo Testamento, a gente acaba tendo algumas convicções de que algumas coisas vão acontecer, de que algumas coisas devem ser assim ou devem ser assado, mas que a Bíblia não dá essas convicções, porque a gente está olhando com uma ótica direta o Antigo Testamento. E não estamos observando de fato a aliança da graça. Como esse texto se aplica hoje na nossa aliança, na graça, na aliança que Cristo fez na cruz do Calvário. Ok? Bom, e um terceiro grande problema das aplicações diretas, e esse daqui é o pior de todos. É isso aqui, olha. Crer em um Deus estranho ao Deus da Bíblia. Eu coloquei Deus em letra minúscula ali, porque quando você crê que Deus é assim, assim, assado, mas isso está em desacordo com o que a Bíblia diz, então você acaba crendo ou formando na sua mente uma ideia de um Deus que não é o Deus da Bíblia, de um Deus de fato estranho. É por isso que eu e você precisamos estudar as Escrituras. É por isso que eu e você precisamos aprender da palavra de Deus, justamente para a gente não crer em um Deus estranho. Para que você não passe a crer em um Deus que não é o Deus da Bíblia. Então é por isso que você precisa aprender mais as Escrituras, ler mais, estudar mais. Ok? Nós estamos aqui todos os dias ensinando sobre isso. E você pode também participar do LBA, você já sabe, do dia 1 ao dia 31 de janeiro, gratuito. Eu vou te acompanhar na leitura bíblica de alguns livros de Paulo, algumas cartas de Paulo da Bíblia. E eu vou te acompanhar, nós teremos roteiros, nós vamos fazer vídeos sobre essas leituras e eu tenho certeza que vai ser algo que pode mudar, que pode transformar a sua experiência com a Bíblia, ok? Começa esse ano de 2021 já transformado, já mudado aí, ok? Que Deus te abençoe. Para você fazer isso, canal do Telegram, que é por lá que eu vou fazer esse programa aí, o LBA, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.